Capricórnio, bem-vindo, Chamanista Tarô, sou a Graziella, essa é a sua leitura semanal, temporal, intuitiva. Essa leitura é para Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Essa leitura é geral, como vocês já sabem, então pega só o que for para você, o que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa. Veja os seus outros signos fortes do mapa também, você pode sempre inverter os papéis aqui. E se você estiver lidando com alguém do signo de Capricórnio, pode ser que esta leitura seja diretamente para você. Vamos lá. Qual a mensagem para Capricórnio? A raposa, uma energia de terra, a energia de vocês. A raia. Para vocês também o castor. E a gazela. No fundo do maço, o rato. Ó, se você, nesse momento, ou isso vier acontecer aí na próxima semana, no futuro próximo, tiver alguma questão relacionada a algo que você tem que trabalhar, sim, pode estar relacionado ao seu trabalho, mas também estudos, né? Algum tipo de projeto importante que você tenha, aí vai ser importante que você preste atenção nos detalhes, trabalhe nos detalhes desse projeto, seja ele qual for. Eu tô sentindo com essa carta da gazela que, embora seja um projeto bastante bonito, né, tem uma beleza aqui, pode estar relacionado com alguma coisa de uma forma assim estética, artística, sei lá. Eu sinto que eu tô falando com alguém que pode estar com um certo nervosismo com relação a esse projeto. Tá, eu sei que é um projeto muito bonito, é uma coisa que eu quero, vou colocar todo o empenho, todo o trabalho que eu posso, tá? Mas eles estão falando, olha, tem alguma coisa aqui que pode, inclusive, te tranquilizar com relação a esse projeto, que tá nos detalhes. E essa carta da raposa eu gosto porque ela me fala assim, ó, Capricórnio, a gente tá falando de alguma coisa que você tem total capacidade de fazer, né? Que o conhecimento necessário para desenvolver esse projeto, né, você tem. Tá? A única coisa, talvez, aqui que vá precisar, eu repito, tá? Que pode te tranquilizar, é você se organizar e não negligenciar os detalhes. E aí aqui, você já sabe, esse projeto aqui vai ser diferente para cada um de vocês, como a gente falou, não pode ser um projeto relacionado a estudos, a trabalho, um projeto de vida, assim, que não envolve essas outras duas áreas aí que eu falei, tá? Enfim. É importante aqui também, tá? Eles estão falando, aí obviamente você vai fazer o que você quiser, Capricórnio, mas não foge da coisa, não fuja da raia. Não fuja da raia. Sei lá, por medo, por achar que é muita coisa. Porque às vezes também tem isso, né? Às vezes não é que é muita coisa. Às vezes até é muita coisa, mas é só a questão de você organizar, né? Eu vou dar um exemplo que é bastante banal, assim, tá? Superficial pra vocês, mas foi a imagem que me veio na cabeça. É que nem louça, né? Louça na pia. Se você jogou a louça lá de qualquer jeito, foi jogando na pia, aí fica aquela coisa assim que você olha e dá aquele desespero, você fala, não, é melhor botar fogo aqui do que lavar, porque não vai ter fim. Quando você, de repente, você começa a organizar, né? Coloca lá o prato, os pratinhos em cima do outro, os copinhos de um lado. Aí você olha aqui e você fala, nem tinha tanta louça assim. Nem era tão terrível assim. Desculpa, o exemplo que eu tenho é esse. Capricórnio, tenha paciência. Vamos ver o que mais.
Capricórnio? Eu não sei o que é aqui, tá? Mas eu tô vendo como uma coisa assim bem... bastante bonita. Uma outra coisa, com essa carta do rato, que me fala é assim, ó, vê se tem outras pessoas que podem te ajudar de alguma forma aqui. Tá? Até mesmo nesse processo de organização das coisas. Às vezes você pode conversar com alguém que vai ter uma visão mais... Como que eu vou dizer? Embora você tenha um Capricórnio forte aí, né? Seja um signo de terra e tudo, não é todo mundo que... né? A gente não tem todo mundo as mesmas habilidades. Né? Às vezes eu tenho assim, uma pessoa, você tem uma habilidade criativa assim, maior. Né? Então, intuitivo, criativo, eu vou, sabe, penso, tenho as ideias... E é tudo muito fora, assim, legal e tudo. Mas quando chega no momento de concretizar, né? Então, de organizar, de definir tempo das coisas, aí pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade, tá tudo bem. É só você ver, então, conversa com uma outra pessoa que possa te ajudar nesse sentido. Tá? Uma outra coisa aqui, que de repente, se a gente está falando para alguém de uma questão relacionada a trabalho, você trabalha por conta... Se de repente você considerar uma sociedade, né, com uma pessoa que te complemente dessa forma, porque daí, por exemplo, você vai se juntar com alguém que já na parte dessa pessoa, a pessoa é muito boa para executar, muito boa com dinheiro, com projeto, com realidade, mas também não é uma pessoa assim muito criativa, não é muito intuitiva. Então, junta as duas coisas e aí vocês vão longe, tá? É só uma ideia, um exemplo. Bom, aí vocês vão ver aí. Me conta nos comentários. O que é isso aqui, Capricórnio? Tem uma energia de esperteza, inteligência muito grande, Capricórnio. Então, eu tô falando com pessoas que, assim, inteligência, experiência não te falta, tá? Conhecimento também não. O que mais? Tom the Poet, esse daqui é o poeta, é a inspiração. Então, assim, a inspiração você tem. E eu acho interessante ter aparecido aqui o poeta, quando a gente falou muito dessa coisa artística, né? De alguma forma, tem uma coisa de beleza e de arte aqui envolvida. Em alguma medida, de alguma forma, tá? Para a maioria de vocês. Então, é isso, Capricórnio. Tua inspiração é boa, é ótima, dá para fazer... É bonito, para muitos de vocês, a gente está falando até de algum tipo de projeto, tá, se é de estudo ou de trabalho, principalmente, de alguma coisa que é até muito diferente, né? Tem um diferencial aqui, é coisa inspirada mesmo. Inspiração, geralmente eu vejo como uma coisa assim muito espiritual, né? Ou seja, vale a pena a gente seguir, né? Vale a pena a gente se aprofundar, olhar e arrumar um modo de executar, né? De executar uma inspiração espiritual. O que mais? Capricórnio. O que mais? Falou para Capricórnio? Eu sabia, essa carta aqui tava querendo aparecer, eu falei, eu vou ignorar ela, mas não adianta, né, a gente ignorar. Não adianta eu querer manipular, né, o negócio. Não que eu queira, mas enfim. Indy. E aí, ó, tá vendo? Tem... Aqui, eu tô vendo com essa carta aqui, até um perigo, sabe, assim, entre aspas, de alguém ir por um caminho, vai, então assim, eu vou então executar essa coisa aqui, mas eu vou por um caminho seguro e vou fazer assim, ele bem humildezinho, sabe, tudo. Enquanto você teria a possibilidade de fazer uma coisa um pouco maior, um pouco mais encorpada, um pouco mais inovadora, são as palavras que eu tô ouvindo, inovadora, ambiciosa. E aí, Capricórnio, se você tá se identificando com essa leitura, eu tô achando também interessante essa questão, né? Porque, gente, Capricórnio, quem segura Capricórnio, né?
Inclusive com essa questão da ambição, e aí eu tô falando de ambição, não ambição necessariamente relacionada a dinheiro, tá? Mas assim, de não ter medo, de ver grande, de, sabe, mirar no alto, de não ter medo, não ter preguiça, não ter... Então usa essas tuas potencialidades aqui ao teu favor. Então, como ninguém é 100% o seu signo solar, o seu signo lunar e tudo, então tem uma parte aqui de você nessa questão específica, tá? Que se não está acontecendo agora, é bom já até de repente se prevenir para que isso não aconteça, para que não tenha alguma coisa em você aqui que se assuste com o quão grandioso isso possa ser e acabe escolhendo uma coisa assim menor para ter um controle maior também. Porque às vezes é isso. Como você é um signo de terra, pode ter essa questão do controle. Então, ó, se eu escolher aqui menorzinho, pequenininho, né, eu sei que aqui eu vou ter um controle maior. Já entendeu, né, Capricórnio? Capricórnio, eita, no fundo do maço, Goblin, um medo, medão. Medo, medão, medinho infundado. Ele é um medo infundado que bloqueia o nosso caminho. Ele se coloca como esse monstro do guarda-roupa aí na frente da gente, né? E paralisa a gente, impede que a gente faça coisas que sejam mais, repita, mais inovadoras, mais ambiciosas, que a gente se arrisque. O medo é bom, obviamente, né? Ele impede que a gente arrisque a nossa vida. A gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando de coisas que não vão colocar a sua vida em risco, nem a vida de outras pessoas. Eu acredito. Assim espero, Capricórnio. Porque se for esse o caso, então essa leitura não é pra você. Mas, então assim, o medo é bom pra gente prevenir algumas coisas, né? Mas, às vezes, ele só aparece ali de uma maneira infundada, né? Querendo, de alguma forma, tentando segurar, de alguma forma, a gente num lugar conhecido, né? Aí você vê se faz sentido isso para você, em que grau também isso faz sentido na tua questão. Vai com medo, né? Às vezes é isso, vai com medo mesmo. Tá. Vamos ver com o tarô um pouquinho. O que mais, por favor, para Capricórnio com relação a essa leitura? Um 10 de copas, saciedade. É uma carta de alegria, de completude. A gente está falando, inclusive, aqui, Capricórnio, de um assunto ou de uma situação que você gosta, que te deixa feliz. Eu sei aqui com esse castor, que a gente está falando de alguma coisa que você não teria problema nenhum em colocar o empenho, as horas de trabalho, sabe, que for. A gente está falando de um assunto que é muito caro para você. É só que, por algum motivo, em alguma medida, tem esse medo, né, de perder o controle, esse medo de ir além, esse medo... Talvez esse medo não esteja nem relacionado às suas capacidades, tá? Para alguns de vocês, talvez esse medo, se você quiser chamar de receio também, tá tudo bem? Talvez esse medo tenha a ver com outras questões, né? Questões financeiras. Pô, eu vou sair desse lugar aqui, né, que eu nem amo tanto, esse... Se a gente tá falando, por exemplo, de uma mudança... Travou aqui tudo. De uma mudança de carreira, mas aí eu vou trocar aqui, nem é o que eu gosto tanto que eu tô fazendo nesse momento, né, não me dá nem tanto dinheiro assim, mas pelo menos é um seguro, é um seguro. Né? Eu sei que eu vou ali e tal, vou ganhar no fim do mês, vou ter o dinheiro para pagar e tal, tal. Mas se a gente quer uma coisa maior, precisa arriscar. É isso que eles estão falando. Mais uma e aí a gente vai para
finalizar com os oráculos. Conflito. Um 5 de paus. É um conflito interno, tá? Sem sombra de dúvidas. É um conflito interno. É como se fosse assim, o meu espírito, né, a minha intuição, meu espírito, a minha inspiração quer me levar para um lado, né? Quer olhar no alto, quer me levar para essa coisa assim, que eu vou expandir mais, que vai ser mais grandiosa, né? Mas aí o meu mental, sei lá, minha razão, meu racional vai falar, não, calma, não seja assim tão ambicioso. Não tem isso? Você não está vindo. Mas a gente não tem essa coisa, parece que ser ambicioso é ruim. Depende do que você vai fazer com isso, depende de como que você vai chegar, sabe, onde você quer, depende de como você usa, né? Onde que eu li? Eu li ontem no livro do Jung, mas que não foi, e falou, ele estava citando uma outra pessoa sobre a questão de bem e mal e tudo, que a frase era assim, não é o ferro que é mal, né? É o uso que alguém faz dele que pode ser mal. Blá, 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 tá bom, é isso. Então, a tua ambição, a ambição aqui não é ruim, é só como você usa ela. Mas enfim, nem sei se é esse o teu problema, tá? Você já sabe que é só exemplo. E no fundo do maço, tá bom, uma outra carta de paus, um 2 de paus, que aqui chama domínio. Domínio. Ó, eu tô sentindo que essas duas forças aqui que estão em conflito nesse momento, são dentro de você, tá? Mesmo que a gente esteja falando de alguma fala e algum conceito, né, social, não pode ser ambicioso, esse tipo de coisa, né, esse exemplo. Mesmo que seja isso, se tá fazendo efeito em você, então é um conflito de você com você. Pode ser aqui, tá, para quem é uma questão de trabalho, tem uma outra questão aqui de concorrência. Um 5 de paus pode falar de concorrência. Então, eu vou me arriscar nessa coisa, já tem um monte de gente fazendo, já tem muita gente que é muito boa nisso, mas você também é. Ou pode ser, tá? Se é uma coisa nova, mas você também pode ser. Eu adoro essa carta da raposa na tua leitura. Tá bom? Vamos finalizar então com uma cartinha do oráculo do viajante. Agora, se você for, né, para esse lado aí mais grandioso, prepare-se para novos horizontes, né? Você vai chegar em lugares distantes. A gente está falando de alguma coisa que pode te levar muito longe. Então, seja ambicioso. Seja ambiciosa, não tem problema. Chegando na sua destinação, a sua luz está brilhando. Vai chegar longe, você já sabe, ó, é uma passagem no deserto, tem um plano divino aqui. Confie, porque tem um plano divino aqui. E isso vai muito de encontro com o que a gente está falando da leitura inteira, sobre ser uma vontade do teu divino, tá? A parte, o divino fora. A gente está falando de alguma coisa que, assim, tem a ver com você, tem a ver com o teu espírito, então... É isso, Capricórnio, tá bom? Então, é isso que eu vejo pra vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu vi aqui. Conta pra mim nos comentários a sua história. Tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. E a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui, lá na Gerência Responde, no Instagram, Xamanista Tarô Oficial. Beijos e até mais. Tchau, tchau.